Pois é, meus amigos, finalmente o desgoverno Lula foi colocado contra a parede. Eles estão desesperados, principalmente por conta da CPI do MST, que está trazendo à tona fatos cabulosos, né? Antes de ontem, por exemplo, a senhora Vanusa, uma ex-integrante do MST, compareceu à CPI e expôs questões ali inacreditáveis, de tão absurdas, como, por exemplo, que ela sofria ameaças, que ela era obrigada a votar nos candidatos que eles indicavam, caso contrário ela podia perder a sua casa, perder a sua terra e tudo mais, né? Dentre outras questões aí extremamente preocupantes. E a gente sabe que esses movimentos aí sociais, né, MST e afins, tem ali um bracinho de ligação com o PT, com esse desgoverno que aí está, né? Lamentavelmente. Bom, alguns fatos me mostram realmente que o desgoverno estava na parede, né? Lamentavelmente parece que não está mais. E é justamente por essa e outras questões que eu acredito que o desgoverno estava contra a parede e teve que reagir. Mas foi justamente nessa reação que muitas coisas obscuras foram expostas, como, por exemplo, os verdadeiros traidores e outras questões aí que a gente precisa comentar. É importante que você assista esse vídeo até o final, compartilhe ele e deixe o seu like desde já para que ele chegue ao maior número possível de pessoas, tá certo? Vamos começar aqui falando de Arthur Lira, que no dia de ontem simplesmente anulou a convocação de Rui Costa, integrante do governo Lula e ex-governador da Bahia, né? Então, ele iria comparecer na CPI do MST para dar explicações acerca do aumento do número de invasões na Bahia. Então, há fortes indícios aí de que isso ocorreu por leniência do governo, porque o governo da Bahia, à época, Rui Costa, permitiu que isso acontecesse, né? Então ele seria inquirido a respeito disso. O desgoverno sabia que seria um grande risco ele comparecer lá, né? Porque ele não poderia mentir no âmbito da CPI e que, portanto, isso poderia, de certa forma, ser atrelado ao desgoverno Lula, então articulou para evitar que isso acontecesse, né? Articulou como? Bom, o Lira pode falar disso melhor do que a gente, não é mesmo? Porque a gente sabe, olha só, são as coincidências cabulosas novamente batendo a porta, né? Há uns meses atrás, todo mundo se lembra da operação da Polícia Federal que mirou aí aliados de Arthur Lira lá no Alagoas. Coincidência? Talvez sim, talvez não, né? Mas isso aconteceu. Agora o assunto meio que deu uma esfriada, não é mesmo? Pois é, nós temos outra coincidência cabulosa aqui. Vejam só. Empresa de filho de Lira negocia publicidade com órgãos do governo. Omnia 360 intermediou acordos com o Ministério da Saúde e Secom no valor de 8,5 milhões, né? A empresa Omnia 360, criada por Arthur Lira Filho, 23 anos, filho do presidente da Câmara, Arthur Lira, negociou acordos de publicidade com a Secom, né, que é a Secretaria de Comunicação Social, e com Ministérios da Saúde e da Educação, além de bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? Olha só, cara, o filho do Lira, aos 23 anos, é um prodígio, né? O cara é ali um mega empresário, tá negociando diretamente com o governo, com ministérios, e engraçado que ele só negocia também com bancos públicos, né? Bancos públicos que tem ali não um dedo, mas um braço inteiro do governo, que é a Caixa e o Banco do Brasil. Cara, isso aqui é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Quer dizer, aí você vê essas notícias envolvendo a Polícia Federal, Arthur Lira, e agora essa notícia aqui do filho do Arthur Lira negociando ali com instituições ligadas ao governo, né, com ministérios e empresas públicas e tudo mais. E eu te pergunto, cara, será que tudo isso são coisas isoladas? Será que é só uma coincidência? O filho do Arthur Lira ser um prodígio, né, ser um empresário aí prodígio e tá negociando direto com o governo? Será que foi coincidência aquela operação da PF, né? A coisa meio que ter dado uma esfriada? Não sei, né? Mas algo que a gente pode afirmar com clareza aqui é que, sim, a articulação do Lira no dia de ontem para anular a convocação do Rui Costa para a CPI da MST, essa foi uma grande coincidência, né? O deputado Ricardo Salles até se posicionou, né? Hoje, no caso ontem, ouviríamos o ministro Rui Costa, porém, o medo dos questionamentos fez com que o governo se mobilizasse para impedir a sua vinda. Conseguiram, mas o ditado já diz que quem não deve, não teme. E se teme é porque deve, né? Inclusive eu falei isso no vídeo de ontem, de fato, né? Quem não deve não teme. Por que o Rui Costa não foi lá? Por que o governo Lula articulou tanto para impedir que o Rui Costa comparecesse, né? Por que agora eles estão tentando